Hoje nós vamos estudar um tema ousado, denominado Discípulos Inabaláveis. E ele está baseado no capítulo de número 7 do livro de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus. E antes de apresentar os versos do capítulo 7, eu gostaria de pedir a atenção de vocês para um vídeo que será exibido. Melhor, eu vou fazer a leitura dos versos, depois a gente faz a exibição do vídeo. Verso de número 24, inicialmente. Todo aquele, pois, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por que ela não caiu? Fora edificada sobre a rocha. Versículo de número 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bem, eu não sei se pastor Mariano, que está aqui com a gente, os demais irmãos que participam presencialmente, fazem esse tipo de exercício mental, mas eu gosto de, ao ler, principalmente uma parábola, fazer um exercício imaginário. Eu fico tentando visualizar o quadro descrito pelo texto bíblico. E, pasmem, sempre me ocorreu de imaginar que o homem sensato construiu sua casa sobre uma rocha, e essa rocha seria visível. Então ele escolheu uma pequena montanha e ele construiu sua casa em cima dela. Eu sempre imaginava dessa forma. E o insensato resolveu então construir sua casa no vale, no local então onde menos trabalho ele teria. Mas é interessante a gente reparar que no capítulo 6 de Lucas, eu vou pedir que você acompanhe, por gentileza, algumas informações adicionais que nos são apresentadas no capítulo 6 de Lucas. Lucas, capítulo 6. A gente lê o capítulo 6 de Lucas, a partir do versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, observe que nós estamos lendo a mesma história, ou a mesma parábola contada por Jesus no capítulo 6 de Mateus. Só que, a partir do versículo 48 especialmente, nós temos alguns elementos novos, algumas informações adicionais. Isso ocorre por conta do contexto histórico, do estilo literário de cada escritor, que o Espírito Santo respeitou isso no momento da confecção da Bíblia Sagrada, e também no objetivo principal de cada escritor. Mateus, por exemplo, ele escreveu para os judeus que viviam em Israel. Já Lucas teve como público-alvo os gregos e helenos que viviam na Ásia Menor e também na região do Mediterrâneo. Então você observa que Lucas é mais detalhista. Olha só, uma vez que o seu público-alvo primário, esse é muito racional, é muito lógico e gosta muito de fazer esse exercício imaginário que há pouco eu falava, de entrar na história, entender a história de uma forma lógica, convincente e progressiva. Então, versículo 48 vai dizer assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Lembro que agora há pouco eu falava sobre o exercício imaginário e que, por muitos anos, eu pensava que o sábio construiu sua casa sobre uma rocha aparente, e o insensato construiu sua casa, então, na areia, na depressão, no vale, no local plano, não é? De construção facilitada.
Só que aqui no versículo 48 de Lucas 6, nos dá a entender que ambos construíram no mesmo nível, ou seja, no local semelhante, de níveis semelhantes. Só que o homem sábio ou sensato, ele precisou cavar, ele abriu uma vala, e essa vala o texto diz que era profunda, para que então ele lançasse o alicerce sobre a rocha. Ele cavou até encontrar a rocha. Já o tolo não fez o mesmo. É interessante que a gente vai lendo o texto e vai percebendo que essas informações complementares ou mais detalhadas de Lucas continuam, porque o versículo 48, na sua segunda parte, ainda diz: vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Essa informação é importante, não é? Porque a gente faz essa dedução por conta das informações implícitas no texto de Mateus. Só que em Lucas, ele de forma explícita, né, muito direta, clara, ele diz que essa casa foi bem construída, por isso ela não ruiu, por isso ela não caiu, ela não desmoronou. Aí o versículo 49 faz então o mesmo contraste lá da última parte do texto que lemos em Mateus capítulo 6, ao dizer, não é? Começa com uma conjunção adversativa. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Então Lucas deixa ainda mais claro que o insensato, para que o contraste, não é, seja bem realçado, que foi sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. Mais uma informação preciosa que Lucas nos apresenta é que foi repentina a ruína da segunda casa, a do insensato. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Bem, Jesus tem uma didática maravilhosa, e diante daquele público presencial, aquele público primário, Jesus então usou uma linguagem muito compreendida por eles, né? Pelo público. Então ele descreveu as técnicas típicas de uma construção rural na Palestina daquela época, onde de maneira um tanto quanto rústica e improvisada a casa era construída. Geralmente o que era usado como material base era o barro. Por isso que nós temos na Bíblia Sagrada menção, pelo menos em Mateus capítulo 6, versículo 19, se não me falha a memória, lá fala da possibilidade de um ladrão ele superar a barreira de uma parede para roubar coisas no interior da residência, no interior da casa. Então, a gente olhando para as informações arqueológicas, dá para a gente entender o porquê que isso era possível com tanta facilidade naquela época. É que a casa era construída basicamente com base de barro. E no caso do telhado também havia uma fragilidade muito grande. No capítulo 2 de Marcos, você tem a partir do versículo 2, especialmente, a descrição do momento em que 4 amigos levam um paralítico até onde Jesus estava, numa casa superlotada, e eles não conseguem acesso. E eles então sobem uma escada lateral, chegam no teto daquela casa e com relativa facilidade conseguem fazer um buraco no teto e descem, né? Fazem uma espécie de um rapel com aquele paralítico, e ele então consegue chegar até o ponto exato onde estava Jesus Cristo, porque o teto também, via de regra, era feito, né, com barro misturado com algumas palhas, algumas folhagens, e haviam apenas algumas poucas madeiras, e também frágeis e com um espaço muito grande entre elas, o que facilitava então a abertura de um buraco também no telhado das casas. Então, Jesus Cristo está deixando muito bem claro que a casa em si é frágil, ainda que a sua aparência seja bonita, seja pomposa. Mas existe um segredo para que essa casa feita de material frágil possa resistir às intempéries climáticas. Jesus então fala que ela precisa ter os seus alicerces lançados sobre a rocha. Mas para que isso ocorra, se faz necessário
o construtor então cavar, como Lucas capítulo 6, versículo 48 nos apresenta. Não apenas cavar, mas que essas valas sejam profundas para que o alicerce seja então lançado. Esse processo de cavar dá um trabalho muito grande e certamente gera a impressão de que a obra está caminhando a passos lentos. A gente pode imaginar agora o contraste, não é? Fazendo uma comparação no quesito tempo. Quanto tempo será que foi necessário para que o insensato construísse a sua casa e quanto tempo precisou o sensato ou sábio para construir a sua casa? Certamente tempos diferentes. Bem, irmãos, esse material frágil que era utilizado, via de regra, para a construção das casas naquela época, naquele contexto, é uma representação, digo isso sem a pretensão de ferir o contexto ou o texto bíblico, a mensagem bíblica, não é? A mensagem espiritual, a mensagem teológica do texto, mas pode ser uma alusão aplicativa a nós, porque Jesus Cristo acabara de pregar o Sermão do Monte. Observe que no capítulo 6 de Mateus, ele está fechando o famoso Sermão do Monte, justamente com essa parábola, com essa história. Então, ele está apresentando a parte mais importante da sua pregação. Ele está no momento do apelo, indo para a oração final. E Jesus Cristo, então, apresenta justamente essa parábola, e existe uma tese nessa parábola, que é simplesmente vista em praticamente todos os versos, ainda que de forma indireta. É que não basta simplesmente a gente ouvir acerca do reino de Deus, ouvir acerca da sua palavra, ouvir a sua pregação, ouvir acerca dos seus ensinos e das suas instruções. Nós precisamos colocar tudo isso em prática. Por isso que uma pessoa, do ponto de vista espiritual, não é medida pelo que ela sabe. Ela pode simplesmente subir no pedestal e dizer: eu tenho tantas décadas de adventismo, por exemplo, ou de batizado. Ou então a pessoa pode até mesmo chegar ao ponto de declarar: eu já li a Bíblia dezenas de vezes. Tudo isso é muito importante. Está na igreja de Deus há muito tempo, isso é bom. Isso é favorável para o crescimento espiritual. Estudar a palavra de Deus, conhecê-la, é muito importante também, é óbvio. A palavra de Deus é nosso alimento espiritual, que deve ser, então, consumido diariamente. Mas, irmãos, percebam que Jesus Cristo está enfatizando aqui o aspecto da aplicação, da prática daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós temos em forma de informações acerca de Deus e acerca do seu reino. Porque o acúmulo de informações, a pessoa pode ter um grande cabedal de informações, de conhecimentos intelectuais acerca de Deus. A pessoa pode apresentar frases de efeito, a pessoa pode usar slogans sensacionais, impressionantes, chamativos. Se ela não colocar em prática tudo isso em sua vida, não tem como ela ter nenhum tipo de efeito positivo na sua vida espiritual. Então, nós reparamos nesse texto a ênfase de Jesus Cristo. E Jesus não está falando aqui, primeiramente, a pessoas ímpias. Não. As pessoas tinham ido ao encontro de Jesus, e Jesus então lhes apresentou o Sermão do Monte, e Jesus estava então apresentando para as pessoas justamente uma mensagem que era contundente, uma mensagem radical. As pessoas estavam, inclusive, impactadas e algumas escandalizadas, porque Jesus Cristo estava simplesmente frustrando as expectativas de alguns, porque alguns imaginavam que Jesus seria aquele líder, aquele incentivador, aquele ativista político que tiraria o povo israelita, o povo judeu, do jugo romano. Mas Jesus Cristo, ao contrário, apresentou para aquela multidão, não é, as bem-aventuranças, falando sobre mansidão, falando sobre misericórdia, falando sobre ser humilde de espírito, falando sobre pureza, falando sobre pacifismo. Então eles ficaram decepcionados com aquela pregação de Cristo inicialmente. Então, se nós estamos falando do final da pregação do Sermão do Monte,
só estavam ali as pessoas interessadas na mensagem, os perseverantes. Assim mesmo, Jesus os dividiu em dois grupos. Quais são esses dois grupos? Os insensatos e os sensatos. E ele faz então essa comparação por meio dessa parábola. É por isso que no versículo de número 24, do capítulo 7 de Mateus, como também no versículo 47 de Lucas capítulo 6, nós temos uma frase emblemática: estas minhas palavras. Faz uma referência então a tudo que Jesus havia explicado, pregado no Sermão do Monte, e por extensão a todas as palavras divinas ou a toda a Escritura que está então à nossa disposição. Bem, queridos, eu quero caminhar para a conclusão dessa reflexão, fazendo então algumas aplicações ou apresentando-lhes lições práticas. A primeira delas é que nessa parábola nós temos então no meio cristão apenas dois grupos: os sensatos e os insensatos. Assim como as casas eram muito parecidas e provavelmente foram construídas no mesmo nível, me refiro ao solo, ao local onde elas foram construídas, nós também, como povo de Deus, como seguidores de Cristo, nós superficialmente parecemos estar no mesmo patamar espiritual, no mesmo nível de compromisso vertical com Deus. A olhos humanos, é essa a impressão que nós temos, por conta também da nossa limitação. Mas é interessante que a tempestade que veio sobre uma casa também atingiu a outra. Então, se nós estamos mantendo essa aplicação ou essa compreensão de que Jesus está falando aqui especialmente a pessoas que assumiram compromisso com Ele, isso quer dizer então que mesmo aqueles que seguem a Cristo não estão isentos de tempestades ou dificuldades, porque essas tempestades apresentadas aqui na parábola representam então as provas da nossa vida, as angústias pelas quais nós passamos, as durezas, as dificuldades, as tentações, ou seja, as mais diferentes tempestades circunstanciais pelas quais nós passamos. E justamente essa figura do alicerce, ela representa então a palavra do Senhor, e nós somos representados por essas casas. E eu já antecipo o que vai ser a ênfase da conclusão da pregação de hoje. Eu e você somos uma casa que tem alicerces, ou uma casa bonita apenas por fora, mas que na verdade é muito frágil do ponto de vista espiritual? Essa é uma pergunta intrigante, e se você não prestou atenção ou não se interessou por nada relacionado à pregação de hoje, que essa pergunta fique como um resumo dessa reflexão bíblica de hoje. Qual casa eu sou? É aquela que tem alicerce? E observem que o alicerce foi posto ou foi lançado sobre a rocha, e a rocha é uma representação de Cristo. Sem ferir o texto bíblico, eu posso me escorar em 1 Coríntios capítulo 3, por exemplo, a partir do versículo 10, onde lá é apresentado Cristo como a rocha, como aquele que é o único digno, o único suficientemente forte para sustentar os fundamentos da vida de qualquer ser humano. Não bastasse essa referência bíblica, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, também nós encontramos a ideia de que, do ponto de vista espiritual, nós estamos em construção, e essa construção deve ser sobre Cristo, o nosso Salvador. Então, Ele é a rocha, e para que essa rocha seja encontrada, se faz necessário uma atitude de fato ativa, perseverante, organizada, uma atitude visionária, que é a de cavar. Cavar de que forma? Superficialmente? Não. O sábio da parábola cavou valas profundas para que ele pudesse então lançar os alicerces da sua casa.
Então, se nós já identificamos o que cada uma dessas figuras representa, nós podemos então dizer que constantemente nós estamos em construção, porque nós somos inacabados. E na condição de discípulos de Cristo, nós só seremos de fato inabaláveis, como propõe o tema da pregação de hoje, se nós seguirmos justamente o que Cristo está falando aqui nessa parábola. Não apenas teorizarmos a sua palavra, os seus ensinos, porque isso, sendo feito, não passa de um mero assentimento intelectual, mas colocar em prática. É o que a gente faz com o que conhece, com o que sabe, que faz a diferença na nossa vida espiritual. E não simplesmente a teorização de Deus, a teorização dos seus ensinos. Então Jesus está sendo contundente aqui ao finalizar o Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus. Isso fica muito bem claro, porque antes de apresentar a parábola dos dois fundamentos, Jesus Cristo diz, a partir do versículo de número 21, que naquele dia algumas pessoas chegarão para ele e dirão: mas Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, em teu nome nós realizamos muitas maravilhas. E aí Jesus Cristo lhes responderá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então é possível alguém conhecer a teoria acerca de Cristo, mas não conhecer a Cristo. Conhecer a igreja de Cristo, mas não conhecer o cabeça da igreja, o dono da igreja, o esteio da igreja, Cristo, que é a rocha. E se nós estamos em construção porque somos inacabados, e só chegaremos a um estágio de conclusão plena, satisfatório e perfeito por ocasião da eternidade. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52 especialmente, deixa isso muito bem claro, não é? Só a partir da segunda vinda de Cristo que nós alcançaremos a incorruptibilidade, a plena perfeição. Então, nós precisamos colaborar com esse processo de construção da nossa vida espiritual. Irmãos, eu não estou com isso fazendo apologia ou pregando salvação pelas obras. Observem que a rocha na parábola é Cristo. A nossa participação enquanto seres humanos, enquanto criaturas, enquanto discípulos de Cristo, se queremos de fato sermos discípulos inabaláveis, é a de permitir, entre aspas, que Deus construa o seu caráter em nós. Porque Deus não é invasivo, Ele é cavalheiro. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entra e ceia ou convive com a pessoa. Apocalipse 3, versículo 20. Então, a nossa parte é dar essa permissão, é fazer esse exercício de fé constantemente. Qual? A atenção à palavra de Deus e a aplicação da palavra de Deus em nossa vida. Eu digo isso com muita segurança e convicção, porque o Salmo 127, versículo de número 1, diz que se, olha a condição enfatizada, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, a edificação é uma obra do Senhor, a participação humana é dar o espaço, é permitir, porque Deus não trabalha em nós de forma compulsória. Agora, quando que a nossa fé deve ser, então, fortalecida? Quando ela começa, então, a se tornar mais robusta? É justamente no tempo de bonança, é antes da chegada da tempestade. Existe uma frase interessante, um pensamento, uma citação, que diz, não me recordo agora o autor, mas ela diz assim: fortaleza se constrói no tempo de paz e não de guerra. Então, é durante o tempo de bonança. Na parábola, o sábio, enquanto o clima estava ali favorável, ele cavou, ele então fez valas profundas para lançar o seu alicerce. O tempo era de paz, o tempo era de bonança. Irmãos, quando nós olhamos para a história de Jó, por exemplo, observem que o capítulo 1 de Jó deixa muito bem claro que ele já tinha um relacionamento íntimo, profundo com Deus, e através das provas grandes pelas quais ele passou,
essa relação com Deus foi aprofundada. Mas antes da chegada delas, ele já estava conectado a Deus, ou seja, ele já havia cavado profundas valas espirituais e lançado o alicerce da sua fé sobre a rocha que é Cristo. Por isso que ele diz com tanta convicção: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. E ele apresenta a esperança de que o viria com seus próprios olhos, transformado. Ou seja, a prova ajudou Jó a se aproximar ainda mais de Deus, por mais ferrenha que tenha sido ela, por mais intensa que tenha sido ela. Mas isso o ajudou do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque a sensatez espiritual de Jó o fez construir a sua fé sobre a rocha que é Cristo antes dos momentos mais probantes. Irmãos, se eu tiver uma vida espiritual simplesmente relapsa, sabe? Estou aqui com a minha fé que está prosseguindo à deriva. Não, onde os ventos, circunstanciais me levarem, eu vou. É certo, irmãos, que no momento da prova eu vou dar as costas para Deus, ou eu vou culpá-lo, ou eu vou sofrer muito, inclusive espiritualmente, para passar pela prova. Aí alguém poderia perguntar: por que então que Deus não nos livra das provas? Ora, a parábola deixa muito bem claro que as provas vêm para todos. Não apenas o homem tolo da parábola teve a sua casa atacada pelas intempéries, provocadas então pelas chuvas torrenciais, e algumas até imprevisíveis ou repentinas, o que é comum até hoje naquela região do mundo. Mas também um homem sábio que havia construído a sua casa e o alicerce dela fora lançado sobre a rocha que representa a Cristo. Por isso que não basta simplesmente ouvir a palavra do Senhor, é preciso praticá-la, para que então o alicerce nos fortaleça contra as intempéries da vida. E o texto chega a mencionar que aconteceu uma inundação, para mostrar a intensidade das provas. Então, irmãos, às vezes nós fazemos algumas colocações, não muito pensadas, me perdoem a franqueza. Como eu queria que as coisas melhorassem, como eu queria, que a minha situação financeira, por exemplo, fosse mais favorável, como eu queria que na minha família eu tivesse mais bonança, como eu queria que essa pandemia passasse logo. Mas para que, irmãos, a gente quer certas coisas? Para depois a gente se acomodar de novo? Só vai melhorar, irmãos, por completo, por ocasião da volta de Cristo. E antes de melhorar, vai piorar ainda mais. Se no momento em que a minha fé está passando por uma espécie de um alongamento, de um aquecimento, eu já estou extremamente queixoso, virando as costas para Deus, imagine quando as provas se intensificarem. Porque do ponto de vista bíblico, quando a gente olha para a cronologia profética, o que estamos vivendo agora faz parte do bojo do princípio das dores ainda. A porta da graça nem sequer foi fechada. As 7 pragas nem sequer foram derramadas ainda. E às vezes nós estamos nos comportando como se não estivéssemos aguentando mais. Quem disse da parte dos céus que essa vida seria um céu de anil? Não, o pecado está aqui. Aonde? No planeta. E aonde mais? Em cada um de nós. É preciso a purificação, e para que essa purificação ocorra, é preciso também altas temperaturas de provas. Eu não estou fazendo apologia também ao masoquismo, termos prazer na dor, no sofrimento. Não é isso. A minha intenção é provocar uma reflexão equilibrada e bíblica em você.